Próximo do Oceano Atlântico, uma serra se eleva a mais de 2.000 metros de altitude. Seus picos lembram os tubos de um antigo órgão de igreja. Uma floresta densa e úmida cobre suas vertentes íngremes. Nos vales, descem rios velozes de águas geladas. E vivem primatas ameaçados. No topo dessa cadeia de montanhas, a mata cede espaço a campos repletos de plantas raras. Uma biodiversidade que impressionou viajantes naturalistas do passado e que encanta cientistas e caminhantes de agora. Coberta pela floresta atlântica, a Serra do Mar percorre 1.500 quilômetros do sul até o sudeste do Brasil. Rente ao litoral, alcança no trecho fluminense as maiores altitudes. No centro-sul do estado do Rio de Janeiro, fica o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Criado em 1939, protege hoje pouco mais de 20.000 hectares. Os paredões de granito e gneiss podem ser vistos à distância. A expedição começou no sopé da serra. Neste ponto, a floresta é muito densa e verde, com árvores de mais de 30 metros de altura. Cada uma delas coberta por dezenas de bromélias. A unidade possui uma variedade enorme dessas plantas. Muitas só existem na Mata Atlântica. Além delas, vemos no subbosque uma infinidade de arbustos, árvores jovens e palmeiras. A umidade é tanta que as árvores e as pedras ficam cobertas por musgos e outras pequenas plantas. Por uma trilha curta, chegamos até uma pedra. Por baixo dela, vimos a luz do sol que iluminava a água. Passando por ela, vislumbramos um anfiteatro de rocha e vegetação. Aqui, o soberbo formou um poço em meio à mata. Este rio nasce a mais de 2.000 metros de altitude e desce por gargantas estreitas e íngremes até chegar neste lugar mágico. Neste momento ensolarado, ele parecia inofensivo, mas quando chove nas cabeceiras, formam-se cabeças d'água repentinas e poderosas que arrastam pedras, troncos e tudo o que estiver pelo caminho. Daqui, o rio segue até desaguar na Baía da Guanabara. Voltando, percebemos que a diversidade de plantas deste lugar vai muito além das bromélias. Até o presente momento, já foram identificadas mais de 2.600 espécies botânicas no parque. Como a cebola da mata. Essa planta está sendo estudada por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas. A unidade também serve de refúgio para mais de 460 espécies de aves. Mais de 70 delas estão ameaçadas de extinção.
e não é preciso andar muito para encontrá-las. Logo vimos duas espécies de beija-flores, o preto e o cinza. Uma saíra sete cores explorava os galhos das árvores à procura de frutos e insetos. Um caneleiro nos observava, cauteloso. E um casal de canários da terra se escondia em meio à folhagem. No topo de uma árvore, os guaxes estabeleceram uma pequena colônia. Várias espécies compartilhavam o mesmo trecho da floresta, às vezes a mesma árvore. A maioria procurava comida, e os sons delas se misturavam ruidosamente. Versátil em termos de alimentação, uma cambacica coletava o néctar das flores. Depois de um tempo procurando insetos e minhocas, um sabiá-barranco fazia uma pausa para cuidar da plumagem. Uma peitica realizava a mesma tarefa. Já o teque-teque estava em plena cantoria. Evitando os restos de comida que caíam do alto da árvore, um bente-vizinho de penacho vermelho resolveu procurar um poleiro mais seguro. A trilha começa e termina próximo de um casarão antigo, o Museu von Martius. Uma homenagem ao botânico alemão que estudou a biodiversidade brasileira no século XIX. De frente para ele, a vista do alto da serra se descortina, impressionante e magnífica. Nessa floresta circulam vários bichos, flagrados com o auxílio de câmeras especiais. Uma paca aproveitava a escuridão da noite para procurar tubérculos, frutos caídos e brotos. Com a atividade noturna, ela evita tanto predadores quanto competidores. Como a cutia, que também se alimenta de frutos, além de sementes e raízes, mas que possui hábitos predominantemente diurnos. Um gambá se movimentava com agilidade pela mata. Já ele come de tudo, de frutos de vários tipos a pequenos mamíferos, passando por aves, répteis e insetos. E para isso vasculha o solo e o dossel da floresta. O tamanduá-mirim intercala os dois ambientes. Mas a maior parte de sua alimentação consiste em formigas, cupins e outros insetos. As iraras possuem uma dieta diversificada, comendo até presas maiores do que ela. O parque abriga uma grande variedade de espécies de roedores, que habitam diferentes nichos e altitudes. Contornando a unidade, chegamos à Vila Inhomirim, um distrito do município de Magé. Aqui, a floresta guarda uma trilha histórica. No solo, observamos um calçamento de pedras que marca uma antiga via aberta no século XVIII, o atalho do Caminho Novo. Também conhecido como Caminho de Inhomirim ou variante do Proença, essa rota saía da Praça 15, no Rio de Janeiro, e entrava pelo rio Inhomirim até Porto Estrela. Depois, subia a serra, passando por onde é hoje a cidade de Petrópolis, até chegar à Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Após subirmos,
encontramos na borda da mata um mico-estrela. Essa espécie passou a habitar o parque nas últimas décadas, provavelmente como consequência do tráfico de animais silvestres. Chegamos próximo de um morro enorme. A diferença de altitude já provoca mudanças na fisionomia da floresta. Mas as bromélias continuam abundantes. E encontramos plantas como a helicônia. Daqui de cima, a Serra da Estrela e seus vales compõem uma bela paisagem. No dia seguinte, em Petrópolis, seguimos pela trilha do Castelinho. Na manhã seguinte, ainda em Petrópolis, rumamos até o bairro do Bonfim, onde tem início uma trilha clássica. São 3 dias atravessando a serra até o município de Teresópolis. No primeiro trecho, caminhamos em meio à mata fechada. Numa clareira, vislumbramos o vale, cercado por morros de ambos os lados. Daqui, o alto da serra parece inatingível. Para chegar lá, precisaremos vencer um desnível de praticamente 1 quilômetro. Bromélias de todos os tipos surgem à nossa frente. Esta espécie costumava ser encontrada em várias regiões do Brasil, mas o desmatamento e o excesso de coleta fizeram com que ela desaparecesse de muitos lugares. De repente, ouvimos um assobio profundo e marcante. No início, não dava para ver de onde ele vinha. E o som parecia brotar de toda a floresta. Foi quando encontramos a saudade. Com o som desta ave ecoando pelo caminho, vimos um grupo de jacuaçus.
Esta ave habita diferentes formações florestais da Mata Atlântica e tem se tornado menos comum por conta da caça e da destruição do seu habitat. Subindo um pouco mais, chegamos à Pedra do Queijo. Aqui, a vegetação já é bem diferente do início da trilha. Ao longe, vemos a Cachoeira do Alicate. No Queijo, observamos uma enorme variedade de plantas, muitas delas com flores. Esta leguminosa é da mesma família do feijão e do amendoim. Já esta, apesar de ter ampla distribuição, é considerada extinta no Rio Grande do Sul. Aqui temos outra visão do vale. O caminho é dominado por árvores de pequeno porte, arbustos, ervas e plantas rasteiras. Uma vegetação que se torna rupestre na medida que subimos. Chegamos a um lugar conhecido como Ajax. Ele está localizado a mais de 1.800 metros acima do nível do mar. De repente, sentimos um cheiro forte no ar, como se perto houvesse a carcaça de um bicho morto. Olhando ao redor, encontramos uma planta repleta de flores amarelas e descobrimos a origem do odor de carniça. O senécio se utiliza dessa estratégia inusitada para atrair polinizadores. Ao final de uma subida mais íngreme, chegamos ao Chapadão. Em alguns trechos, o topo da serra é quase plano. A vista é de tirar o fôlego e conseguimos ver a paisagem nos dois lados da montanha. Aqui no alto, a floresta cede espaço aos campos de altitude. Esse ecossistema singular é dominado pelas gramíneas e apresenta uma grande diversidade de plantas de pequeno porte. Adaptadas ao solo raso e pedregoso, as espécies daqui enfrentam condições extremas de umidade e insolação. O frio constante também contribui para que este ambiente seja completamente diferente da floresta verde e frondosa que encontramos mais embaixo. Num pedaço de solo rochoso, encontramos líquens, uma associação de um fungo com uma alga. Comum nos campos de altitude do sul e do sudeste do Brasil, o bambuzinho é facilmente observado neste caminho. Durante a expedição, tivemos a oportunidade de encontrar vários indivíduos com sementes. A planta floresce a cada 6 anos. No meio das gramíneas e bambus, observamos uma planta rara, com as flores já secas. Considerada em perigo de extinção, a cravinha do campo é encontrada somente nas montanhas fluminenses e numa área de apenas 44 quilômetros quadrados. Seguimos em frente, contornando o vale pelo alto. Ao longe, vemos o fundo da Baía de Guanabara. Depois de algumas subidas e descidas através do Chapadão, chegamos diante de uma montanha inesquecível, a Pedra do Açu. A imagem desta pedra singular, de 2.245 metros de altitude, está marcada na memória de milhares de viajantes.
No último momento do dia, a luz cria um espetáculo à parte. De manhã bem cedo, uma Maria Preta de garganta vermelha cuidava da plumagem, sem se importar com o vento frio. Iniciamos o segundo dia de caminhada até Teresópolis. Contornamos o Vale do Bonfim até o topo do Morro do Marco. No caminho, um gravatá florido se destacava em meio às rochas. Essa planta tem a aparência de uma bromélia, mas ela pertence à família das apiáceas. Descendo, seguimos em direção à borda da montanha e chegamos ao Portal de Hércules. Neste lugar espetacular, ficamos bem de frente para os monumentais picos da Serra dos Órgãos. Retornamos até o Morro do Marco e nos preparamos para vencer o Morro da Luva, o segundo ponto mais alto do parque. No meio das gramíneas e gravatás, encontramos mais uma espécie de bromélia. Neste ponto, observamos também uma orquídea. O vale entre os morros do Marco e da Luva é marcado por uma floresta que ocorre a grandes altitudes. A mata nebular apresenta uma aparência singular e espécies ainda pouco estudadas. No interior dela e no fundo do vale, uma planta se destaca. A flor de maio é um cacto que habita o tronco de árvores. Nesse ambiente mágico e raro, a umidade está presente em tudo. Aqui, além de úmido, é um dos lugares mais frios do parque, com registros inferiores a 10 graus negativos. Depois de uma subida longa e cansativa, chegamos ao alto do Morro da Luva. Ventava muito, mas a vista compensou o esforço. Nessa época, a gramínea cortadeira fica repleta de sementes. No meio dela, identificamos mais uma espécie. Perto, vimos uma planta rara, encontrada somente na Serra dos Órgãos e em algumas partes de Minas Gerais. Seguimos adiante. E chegamos a outro vale deslumbrante, rodeado de montanhas. Num lado, vemos o Morro do Papudo. No outro, a Pedra do Sino e o Garrafão marcam a paisagem. Andamos mais um pouco e chegamos ao Vale das Antas. As antas viveram aqui em tempos passados, mas foram caçadas até a extinção. O último relato da sua presença tem mais de 100 anos. O Rio Soberbo, que encontramos em Guapimirim, quase 2.000 metros abaixo, nasce em meio a essa vegetação.
Um parque inesquecível, com paisagens de tirar o fôlego. E uma biodiversidade que continua a encantar a todos.